Bom dia, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração aqui nesta manhã. Amém? Que dia maravilhoso está hoje. Não somente porque nós estamos aqui como a família de Deus, como os filhos e filhas para adorar o Senhor, mas está um tempo bonito ali fora também, né? O céu está bem clarinho, diferente de ontem à noite, em alguns lugares aqui em Campinas, né? Vamos orar ao Senhor para nós começarmos a meditar na sua palavra. Senhor Deus e Pai de poder, de graça e grande misericórdia, obrigado ao Senhor por Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Obrigado, Pai, pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor faz habitar em nós, que nos dá força, nos dá, Pai, o controle sobre as nossas ações. Muito obrigado, Senhor, por Sua palavra que é tão poderosa, que é o alimento sólido para as nossas vidas, que é o alimento eficaz, que é o alimento que nos dá força para vencer todos os obstáculos da nossa vida. Que o Senhor mais uma vez nos abençoe aqui, tendo nossa mente e o coração voltados para a Sua palavra poderosa. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Isaías 40, versículos 30 e 31 é a base das pregações que nós estamos fazendo aqui ao longo deste mês de outubro. Desde o início do mês nós estamos então com esse texto base, aonde Deus, através do profeta Isaías, encoraja o povo, né, a renovarem as suas forças, assim como faz a águia. E diz então o texto: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Renovar assim como faz a águia. Ontem, eu não sei se todas as regiões de Campinas aqui passou por uma tempestade muito forte, pelo menos lá no bairro lá onde nós moramos, realmente caiu muita chuva, muito vento, tempestade, enxurradas, árvores caindo. Foi bem difícil, né? Uma coisa apavorante. E é mesmo uma tempestade, né? A tempestade é algo que nos deixa com medo, né? Com o coração aflito. Mas também é prazeroso, né? Quando a gente consegue passar, né? A tempestade passa e a gente olha ao redor, com a graça de Deus, as coisas estão em ordem. Aí vem aquele tempo de paz, né? Aquele tempo de graças a Deus, passou, né? Hoje então, não vou falar o último, né? Porque Deus é que sabe, mas dentro daquilo que nós nos propusemos, hoje vai ser o último domingo que nós vamos falar então sobre esta comparação que Deus faz, né, entre Ele, né, e uma águia, como nós vimos em Êxodo capítulo 19, e assim também Deus quer que nós sejamos, né, tenhamos características da águia. E nós falamos sobre várias delas aqui durante este mês, né? Na primeira vez que nós falamos sobre isso,
nós vimos na Bíblia as comparações que Deus faz, né, com animais, né, Deus se comparando, Jesus se comparando com o cordeiro, o Espírito Santo como pomba, enfim, várias comparações com animais, e assim também nós. E depois nós vimos que uma das coisas interessantes da águia é essa característica de algumas espécies de renovar as suas forças depois de um tempo de vida, para que comece, né, uma vida agora renovada, uma vida com bastante vigor. E depois, por último, nós vimos uma característica importante desta ave, que é a visão. Uma coisa que Deus quer que nós tenhamos, que nós vivamos com uma visão, não somente das coisas terrenas, mas uma visão espiritual, uma visão que vai além daquilo que nossos olhos físicos podem ver. Bem, hoje nós vamos ver mais duas características desta ave, que é muito, muito interessante. Alguns estudiosos, né, desta ave, conta que alguma dessas espécies de águia, quando começa a formar uma tempestade, quando começa a vir aquela tempestade, nós sabemos que uma tempestade, quando chega, os animais, parece que ele tem sensores, né? Diferente de nós que temos pessoas que vão ler meteorologia, os animais já têm isso, já tem alguns sensores, né? Tem algumas pessoas que falam que dá dor no joelho, né, quando vem tempestade. Eu não sei se isso é verdade. Mas os animais, eles têm essa característica. E a maioria dos animais, quando a tempestade começa a chegar, eles fogem, eles se escondem da tempestade. A águia tem uma característica interessante. Algumas espécies, quando a tempestade começa a chegar, ela reúne forças e ela voa, e ela levanta o voo para atravessar a tempestade e sobrevoar acima delas. E ela consegue sobrevoar acima da tempestade, coisas que poucas aves conseguem chegar a esta altura, por causa de várias questões aí enfim. E a águia tem essa característica, algumas espécies, de sobrevoar acima da tempestade, assim como os aviões, né? Ao decolar, mesmo tendo tempestade, eles decolam, atravessam a tempestade e sobrevoam acima dela. E é interessante essa característica desta ave, sobrevoar acima da tempestade, mas para isso ela precisa romper essa tempestade. É uma característica interessante. Para isso, ela precisa de algo importante. A águia precisa de uma nutrição. Ela precisa de uma alimentação, que é isso que vai dar força para ela. Uma ave como a águia, que pode chegar a algumas espécies até 12 quilos, envergadura de 2,5 metros, ela precisa de uma alimentação saudável, e uma média aproximada aí de alimentação de uma águia desse porte é meio quilo de carne fresca todo dia. Não tem freezer, não tem nada para guardar, todo dia tem que sair para caçar pelo menos meio quilo de carne fresca, para que ela possa então estar bem nutrida, para que possa então voar, caçar e enfrentar os desafios. Gostaria que vocês me acompanhassem numa passagem que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. E vamos ver algumas coisas importantes sobre a nossa vida, que Jesus vai nos dizer, em comparação com essas características desta águia. Olha lá, Mateus capítulo 7, nós vamos ler do versículos 24 a 29. Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 29, diz o seguinte:
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O que tem isso a ver com as características da águia? Tudo. Interessante. A águia, para se preparar então, para enfrentar os desafios que ela tem na sua vida como ave, principalmente tempestades, ela precisa estar bem nutrida, ela precisa estar forte, porque senão não consegue vencer esses desafios. Ela não consegue, ela precisa, como eu falei, de carne fresca. Falar isso uma hora dessa, hein? Tem muita gente pensando em churrasco, mas gente, volto para o espiritual aqui. Então, carne fresca a águia precisa para se manter nutrida todos os dias. E Jesus aqui vai nos ensinar a mesma coisa. Para que nós possamos suportar as tempestades, Jesus está dizendo aqui: quem ouve as minhas palavras e as pratica, ele está, em outras palavras, se nutrindo, ele está ganhando força. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, ele está se nutrindo, ele está ganhando força, ele está ficando com cada vez mais vigor, porque Jesus vai dizer logo em seguida que a tempestade virá. Jesus não disse no texto: quem ouve as minhas palavras e as pratica. E Jesus depois não vai dizer: se cair a chuva, se vier os ventos. Jesus não fala se, não. Jesus fala que vai cair a chuva. Caiu a chuva. O vento está lá. Então Jesus está dizendo que as tempestades virão. E uma das maneiras de enfrentá-la é estar bem nutrido com aquilo que Jesus nos deu, que é a sua própria palavra. Mateus capítulo 4, verso 4, quando Jesus tem que enfrentar uma tempestade de Satanás lá no deserto, em preparação para o seu ministério, Mateus capítulo 4, verso 4, Satanás começa a bombardear Jesus com uma tempestade de ideias, distorcendo as escrituras, e Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então a palavra, se alimentando da palavra, é que vamos ter força para enfrentar as dificuldades. Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 7, em outras palavras, aquele homem que é sensato, o que ele faz? Ele vai fundo na construção da sua casa. O que ele quer dizer? Ele tem a palavra de Deus com profundidade na sua vida, e não uma coisa superficial, porque a palavra só vai nos sustentar na hora dos desafios, se ela realmente estiver ali com a base sólida.
Preste atenção numa coisa aqui que eu quero dizer, eu quero que preste muito bem atenção. Eu gosto de leitura bíblica diária. Plano de leitura bíblica anual diário. É muito bom. É muito bom. Recomendo. Mas eu quero dar um alerta aqui com relação a isso. Cuidado. Cuidado. Porque leitura é importante. Mas quando nós fazemos uma leitura, às vezes a gente está fazendo para cumprir uma tabelinha. Cuidado. A leitura bíblica diária pode cair num vício, da mesma forma que Jesus falou com aqueles hipócritas do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Jesus usou a oração. Uma coisa importante para a nossa vida é a oração. Mas fazendo da forma errada, vira somente um ritual. E Jesus condenou a hipocrisia de alguns homens que ficavam nas praças fazendo orações para serem vistos. Cuidado com a leitura bíblica para ser visto que você está lendo. A leitura é importante. Mais uma vez eu reforço. A leitura bíblica é importante. Mas cuidado para não fazer isso para ser visto. Faça para ganhar profundidade na sua vida espiritual. Vamos encorajar uns aos outros. Mas a leitura precisa vir acompanhada do compromisso daquilo que Jesus está falando aqui. Quem ouve as minhas palavras. Porque quando nós estamos lendo, quando nós estamos estudando, é Jesus falando. Nós estamos ouvindo o Mestre. Ele está falando. Nós estamos ouvindo. O que Jesus fala? Coloca em prática. Porque senão vai ser superficial. E na hora que vier a tempestade, você não se alimentou direito. A leitura bíblica se tornou um baconzito. A leitura bíblica se tornou no fandango. Não tem aquele negocinho que é fandango? Você come. Às vezes a leitura bíblica pode ser só um fandango ali, ó. Com aquela sacolinha bonitinha, toda brilhante. Mas não tem sustentação. A águia não come borboleta, porque não sustenta, não perde tempo caçando borboleta. A águia não perde tempo caçando marimbondo. A águia não perde tempo caçando coisinhas que ela vai gastar energia e não vai sustentar. Borboleta pode até ser, eu nunca ouvi falar, mas pode até ser que se uma borboleta passar na frente da águia, comer um baconzito aqui, pá. Pode até ser, mas ela não perde tempo com isso. Ela vai caçar carne. Ela vai caçar carne que sustenta. E é isso que Jesus está falando para nós. Nós temos que buscar a palavra com profundidade. Da mesma forma como o homem vai construir sua casa, não faz na areia. Se esforce, cave fundo, porque a tempestade virá, a chuva vai bater nela. E se ela não estiver bem construída, ela cai. Assim é a nossa vida. Jesus está dizendo, se nós não ganharmos profundidade no estudo das Escrituras, Velho, Novo Testamento, profundidade, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão, instrução na justiça, para que todo o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Toda a Escritura, com profundidade. Cuidado, um outro cuidado sobre a alimentação espiritual. Cuidado para não ficar ganhando sopinha na boquinha, hein? Tem muitos mestres da lei do Antigo Testamento que gostavam de dar só um mingauzinho. Lembra da época, vovó? Ah, lá tem uma vovó. Dá mingauzinho pro netinho, pro filhinho. Fica dando só mingauzinho? Não. Vó que é vó, ela vai dando alimento sólido, porque sabe que precisa. E assim também. Cuidado para não ficar recebendo mingauzinho espiritual.
Porque na hora que você precisar ultrapassar as tempestades que virão, se não tiver aqui com sustentação na palavra, com base nas escrituras, vai cair. Outra característica interessante da águia, que nós estamos falando aqui, ela não foge da tempestade. Ela vai acima dela, ela ultrapassa ela. Animais, muitos animais, no termo de animais, não podemos dizer que são covardes, porque faz parte da natureza dele. Mas, entre nós, seres humanos, Jesus está dizendo que vai ter tempestade. Jesus está dizendo que as aflições virão. No mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci, eu ultrapassei. Vocês vão ultrapassar. O que Jesus está querendo dizer? Não fuja. Não seja um covarde. Esteja pronto, bem alimentado, porque na hora que a tempestade vier, você vai enfrentá-la. Você vai ultrapassar. Você não vai fugir dela. Relacionamentos conjugais, no casamento, vem tempestade muitas vezes. Aquele do casal que está firme na palavra, que está com alimento sólido, ele não vai fugir dessa tempestade, ele vai enfrentar até o fim. Mas aquele daquele lado que está com a fraqueza na alimentação espiritual, não, vamos abandonar isso aí, acabou. É assim. No trabalho, quem não tem tempestade no trabalho, naquilo que está passando, naquilo que faz, no seu ofício, no relacionamento, no seu ofício, quem não tem dificuldades? Mas o que eu vou fazer na hora dessa dificuldade? Na hora que vem a tempestade no meu trabalho, com os relacionamentos, o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Covarde. Não. Fica e enfrenta. Porque se você está bem nutrido, se você está com base nas escrituras, não tenha medo. Não tenha medo. Jesus lá no deserto, Mateus capítulo 4, bem nutrido da palavra. Vem Satanás e começa a tempestade em cima de Jesus. Jesus fugiu? Jesus fugiu? Não. O diabo lançou uma, Jesus. O diabo lançou outra, Jesus. Porque os covardes fogem. Mas aqueles que esperam no Senhor, Ele tem as suas forças renovadas, por meio da palavra do Senhor, que é a nutrição, e Ele vai enfrentar com a força do Senhor, porque o Senhor está dizendo que vai chegar um momento que você vai transpassar essa tempestade. E aí chegou o momento de você então sobrevoar, e a tempestade vai passar, para que você volte ao ponto inicial. Mas quem vai conseguir fazer essas coisas? Aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam naquilo que o Senhor diz, aqueles que confiam naquilo que o Senhor está ensinando dia a dia, com profundidade. Jesus, Ele está dizendo que a tempestade virá. Uma águia, por natureza, ela sabe que ela precisa estar bem nutrida, porque ela vive na natureza, e sabe desde pequena, desde quando os pais vão ensinando, elas já passam por dificuldade, desde quando está lá dentro do ovo, saiu do ovo, já está passando, já está entendendo que vai passar, que faz parte da natureza passar por dificuldades, e faz parte também dela aprender sobre a nutrição. E ela aprende isso desde pequeno.
E é isso que nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs. Não ter medo da tempestade, não tema. Se é relacionamento conjugal, confie no Senhor, vá para as Escrituras com profundidade e vê relacionamento conjugal. Se é questões familiares, vá para as Escrituras que o Senhor tem com profundidade os assuntos. Se é problema de relacionamentos no trabalho, em qualquer outra área, vá com profundidade para as Escrituras e veja o que o Senhor está dizendo. Se é problemas que vêm como tempestade na nossa vida, uma doença, alguma coisa no sentido, vá para as Escrituras e vamos ver o que o Mestre diz. Porque a base para que nós possamos ultrapassar esta tempestade está naquilo que nós estamos nos alimentando, de como nós estamos nos alimentando, para que a gente possa ultrapassar. Não vamos fugir, porque dessas tempestades da vida não tem aonde se esconder, não tem como. Ela vai bater na porta uma hora ou outra, e nós temos que estar preparados. Mas uma coisa é certa, meus irmãos e irmãs, o Senhor está garantindo para nós, mesmo que na nossa vida terrena, quando numa noite passada faz uma grande tempestade, no outro dia tem um sol maravilhoso. Pode ser que hoje à tarde dê uma outra tempestade, porque na nossa vida terrena vai ser uma tempestade atrás da outra. Mas na soma de tudo, Jesus quer que a gente fique firme, porque vai chegar um momento que nós vamos ultrapassar a tempestade da morte física. E aí a palavra de Deus fala que nós vamos encontrar com o Senhor, aonde? Nos ares. E daí é bonança, para sempre com o Senhor. E tudo dependerá de como nós vamos nos nutrir e colocar em prática a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê forças e confiança no Senhor, e a cada dia renovar as nossas forças como a águia. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina tanto e nos dá a base, Pai, para confiarmos que a Tua palavra realmente é o que nos sustenta, é o que nos fará forte para o dia da tempestade, ou quantas vierem. Nós sabemos que o Senhor está conosco, e é isso que importa, que a Sua palavra vai nos sustentar, e é isso que importa. Que o Senhor nos ensine a cada dia e nos renove a cada dia. Em nome de Jesus, amém.